A gente já discutiu aqui no canal o livro do Carl Sagan, No Mundo Assombrado pelos Demônios. E naquele livro, ele faz uma metáfora, a metáfora mais, assim, que todos os ateus adoram. E é a metáfora mais assim, ai meu Deus, você não superou os seus 13 anos de idade. Que ele diz assim, alguém diz que tem um dragão na garagem da pessoa. E você fala assim, legal, tem um dragão, me mostra. Aí a pessoa fala, não, esse é um dragão invisível. E aí você fala, mas mesmo sendo um dragão invisível, ele continua cuspindo fogo, então eu vou sentir o calor. Não, as chamas são insensíveis ao calor e tal. Resumo da ópera, da metáfora dele. Não existe método material, não existe método científico para você comprovar que existe esse dragão na garagem da pessoa. E a conclusão que ele quer chegar é que o dragão é imaginário e, consequentemente, Deus também é imaginário e tudo, é isso que ele quer dizer, certo? Então, assim, essa galera se acha muito desvinculada da fé cristã. Mas o que o Tom Holland quer provar aqui com a narrativa desse livro é que o dragão continua existindo na garagem dessa galera, inclusive na garagem do Carl Sagan. E esse dragão continua existindo nessa garagem. Eu não sei se eu falei a analogia certa, mas pesquisa aí no YouTube. Tem um monte de vídeo. O dragão da sua garagem. Um monte de adolescente falando assim, te peguei. Agora você não vai conseguir escapar da minha argumentação. Pesquise aí no YouTube. E esse livro serve pra dizer assim, olha só, o dragão tá na sua garagem. Quer você queira, quer você não, o dragão tá lá. E ele tá na forma na sua opinião, né, do que seria esse mundo assombrado pelos demônios. O que fundamenta a sua moralidade continua sendo a fé cristã. E ao resgatar aqui os primórdios dessa fé cristã, e ao colocar em contraposição o quanto os conceitos de moralidade cristãos são completamente diferentes do que existia até então, a gente consegue entender muito melhor isso. E é por isso que nas próximas lives também a gente vai falar sobre o livro do Jordan Peterson, Maps of Meaning, e depois a gente fala sobre as raízes do romantismo do Isaiah Berlin, que também vão discutir esses assuntos para quebrar de vez as cabecinhas racionalistas de vossas excelências que, via de regra, não conseguem se desassociar dessa ideia do dragão na garagem, dessa ideia de que tudo que existe é o que pode ser comprovado pelo método científico. Se não pode ser comprovado pelo método científico, então não existe. E como ele começa fazendo isso? Bom, é lógico que ele resgata ali a Grécia Antiga. Ele resgata um pouco da Grécia Antiga, um pouco de Atenas, e ao mesmo tempo que ele resgata Atenas, ele também resgata um pouco da filosofia dos persas, porque os atenienses e os persas ficaram em guerra durante muito tempo e eles tinham ideias de divindades muito diferentes, muito contraditórias. E por terem ideias de divindade muito contraditórias, eles tinham concepções de civilização muito diferentes. Ele faz um gancho aqui com a questão da crucificação, dizendo que a crucificação era utilizada, inclusive pelos gregos, já era utilizada, né, antes dos romanos utilizarem esse sistema de tortura, durante as guerras que eles faziam com os persas. Então ele cita aqui uma crucificação muito importante que aconteceu durante uma guerra lá, porque o rei Xerxes, que vocês provavelmente conhecem por causa do filme 300, tinha construído uma grande ponte entre a Ásia Menor e a Europa, e ele tinha tentado passar por essa ponte, e uma das coisas que os gregos tiveram que fazer foi rechaçar essa invasão através dessa ponte. Eu estou tentando procurar aqui o nome do lugar, especificamente, para vocês pesquisarem depois o nome dessa ponte. The Hellespont. Anotem aí, The Hellespont. Porque se vocês puxarem um mapinha ali da Ásia Menor para a Europa, vocês vão perceber que tem um canalzinho muito pequeno que é o que separa o continente europeu do continente asiático. Então, o rei Xerxes, ele fez uma grande ponte para cruzar esse lugar que é o Hellespont. O Google corrige aí a pronúncia para vocês. E depois, no momento em que eles estão rechaçando os persas ali dessa invasão,
eles fazem uma grande crucificação. E a partir daí, o Tom Holland começa a desenvolver qual era o conceito de deuses para os atenienses e qual era o conceito de deuses para os persas. Bom, os atenienses, basicamente, vocês com certeza conhecem os deuses gregos, eles tinham representações de divindades quase humanas. Então, os deuses atenienses, eles não eram padrão de moralidade e ética nenhum, entende? Eles faziam o que eles queriam fazer, eles eram ao mesmo tempo bons e ao mesmo tempo ruins, eles faziam todos os tipos de perversidade, todos os tipos de bondade, just because, porque sim. E isso era muito bem representado nas grandes tragédias gregas. A principal, que nós conhecemos, todos nós conhecemos, é a tragédia de Édipo. Ele vai citar algumas outras tragédias gregas aqui, que são uma das grandes responsáveis para a gente captar um pouco essa essência de como os deuses eram vistos pelos gregos, certo? E já que os deuses não davam esses guias para ação para os atenienses, da onde que eles tiravam as suas ideias de certo e errado? Basicamente dos costumes. Então, a lei, ela não era dada para os gregos e para os atenienses, ela não era dada por uma revelação divina, ela era extraída basicamente a partir dos costumes. Já para os persas, não. Os persas tinham uma noção de divindade que se aproxima um pouco mais da noção da divindade do Deus de Israel, mas ainda assim é completamente diferente. Para os persas, eles tinham ali eu nem vou ousar pronunciar o nome, é Azarru Mahá. Ai, pelo amor de Deus, pesquisem aí o nome do deus dos persas, que eu esqueci como é que fala. Aqui eu marquei aqui para falar, mas não vou lembrar. Por favor, chat, me ajuda. Não é Zoroastro. Alguém falou Zoroastro, não é Zoroastro. Começa com Azarru Mahá, alguma coisa assim. Eu sei que eles tinham duas Ahura Mazda. Obrigada, Vimantovi. Ahura Mazda. Esse era o grande deus que representava a luz. E eles tinham também um deus que representava as trevas. Então, esse conceito bem maniqueísta de divindade, onde você tem uma divindade que representa tudo que há de bom e uma outra divindade que representa tudo que há de ruim. E é claro que os imperadores, dentre eles o Cyrus, o Grande, eles diziam-se, né, representantes dessa divindade que controlava tudo que era relacionado à ordem, principalmente. Então, por isso que eles podiam ditar as leis. Então, tudo que o imperador dizia era lei, porque ele estava simplesmente fazendo-se valer a vontade divina. É importante a gente ter essas noções de divindade ateniense e de divindade persa, porque depois elas voltam aqui para discussões quando a gente vai contrapor essas noções com a noção do grande Deus de Israel, que é o início ali todo da jornada cristã, é lógico, e é por isso que muita gente fala de moralidade judaico-cristã. É impossível você desvencilhar o cristianismo do nascimento do seu Deus, que é o Deus judaico, é o Deus de Israel. Então, tem gente que odeia essa ideia de moralidade judaico-cristã, mas, gente, é Antigo Testamento e Novo Testamento, tá tudo junto ali, infelizmente, começa mesmo lá com os judeus. Infelizmente ou felizmente, né? Bom, e para contrastar essas ideias de divindades desses mundos antigos, ele já começa fazendo um grande resumo da Bíblia e do Antigo Testamento. O Wallace pergunta se ele fala algo sobre os estoicos. Sim, teve uma influência muito grande nos primeiros cristãos. Sim. Ele fala especificamente dos estoicos, olha só. Ele diz que a filosofia estoica, junto com a filosofia judaica, ela foi utilizada pelos primeiros teólogos, esqueci como é que fala, cristãos, para fundamentar a fé cristã, mas a gente já fala disso lá na frente, certo? Então, para fazer esse contraponto a essas duas civilizações, as civilizações de Atenas e a civilização persa, ao que nós estamos falando,
ele vai direto lá para Jerusalém. Mas ele não vai para qualquer lugar em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém 63 anos antes de Cristo.